E você sabe uma coisa curiosa? Uma vez eu recebi uma senhora, até foi tão engraçado. Ela falou assim: Ah, doutor Sérgio, eu vim para conversar com o senhor, não quero consulta médica. Aí eu falei: Então vamos desligar o doutor Sérgio, aqui é o teu amigo Sérgio Felipe. Não, quero falar para o senhor que eu tenho conversado com os astronautas e os astronautas têm dito que ouvem música quando estiveram visitando a Lua, quando tiveram, ou mesmo nas sondas da NASA, quando se detectam os planetas, detectam-se músicas. Eu falei: Ah, a senhora tem conversado com os astronautas? Tenho. É muito interessante, assim, não é muito convencional alguém conversar com astronautas, né? Eu falei: Será que o que é, né? Eu falei: Mas qual é a profissão da senhora? Sou advogada. Eu falei: É muito natural, uma advogada conversar com astronautas. Qual é que é a especialidade da senhora? Eu sou advogada interplanetária. Aí eu falei: Puxa, por Deus. Bom, você imagina a minha cabeça como é que estava, né? Essa senhora Gente, é uma grande pessoa, advogada da Estação Espacial Internacional. Ela legisla sobre o espaço interplanetário. É advogada da Estação Espacial Internacional. E ela conversava com os astronautas, e os astronautas ouvem música, e muitos deixavam de relatar oficialmente porque diziam, e poderiam dizer que estavam loucos. E cada planeta tem uma música orquestrada com características muito próprias. a Aí, música das esferas, a alusão grega. enfim, aí outra questão curiosíssima. Eu tenho, vamos dizer assim, de alguma forma me relacionado, por conta de meus interesses de pesquisa, com o então diretor do radiotelescópio de energia escura que foi implantado agora no Brasil. É um consórcio da USP com a Universidade de Londres e a China. E ele detecta energias que vêm da além do universo. Que Além do universo. porque se descobriu que tudo que a gente concebe de universo e de matéria é chamado universo de matéria bariônica. 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 Ah, Esse universo se descobriu que é só 5% do universo que se sabe hoje que existe. E mas 95%. deixa eu só entender uma coisa. Esse 5% que a gente chamado bariônico é a porcentagem que os nossos instrumentos detectam por causa da faixa de frequência que os nossos sentidos e esses equipamentos conseguem captar? Ou a gente está falando de uma questão de espaço mesmo, físico, além desse universo observável? Pois é, as duas coisas. Por As quê? duas coisas. É, Nossa Senhora. porque é o seguinte, o que se descobriu é que surge numa zona limite de até onde se pode alcançar a detecção do universo, energias que elas são tão extraordinariamente grandes que elas só podem estar vindo de uma zona, de um território que não se imaginava existir. Quer dizer, além do Big Bang. Além. E aí,
Isso é chamado universo de matéria e energia escura. E esse universo é 95% do universo. E a ciência não conhece uma única equação. Deste universo de 95%. Que são leis e propriedades distintas dos 5%? Exatamente. Possivelmente. Não se conhece uma única equação. Nada que se sabe de física funciona para interpretar o que tem do lado de lá. E de lá vem música, pelo visto? O que acontece? A pressão que esse universo de matéria e energia escura exerce sobre o nosso universo de energia bariônica, a pressão que esse universo exerce, esse universo desconhecido exerce sobre o universo de energia bariônica, gera uma radiação de fundo que é muito parecida com a acústica. Muito parecido com a acústica. E você sabe que, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver uns experimentos muito curiosos, que é quando o som, é um pessoal que faz, Sound and Sound. É muito interessante esses vídeos, Sound and Sound. Que eles colocam um tambor, e aquele tambor coloca areia. E aí coloca uma vibração sonora e os grãos de areia vão formando formas. Sim, de acordo com a frequência da vibração, né? Então, a forma deve ser dirigida pela música. Aí dá para entender uma psicografia do Mozart, que está na Revista Espírita de Allan Kardec, que ele fala que a casa dele é feita de notas musicais. Em Júpiter. Júpiter. Falei, como é que uma casa pode ser feita? Eu imaginava assim, sei lá, uma colcheia com fusas montando uma parede. Falei, como que pode ser, né? Depois eu entendi que, na verdade, deve haver a matéria lá, deve ter, naquela dimensão, deve ter uma plasticidade. Então, gera-se música, e aí, da mesma forma que a areia modula um desenho de acordo com o som, gera-se uma construção por modulação da matéria, não é? Aí dá para eu entender a proposta do que deveria estar acontecendo em Júpiter, por exemplo. Quer dizer, não é só uma plasticidade estática, mas como no nosso plano tudo é onda e tudo está vibrando, então, obviamente que no plano de Mozart essa plasticidade também vibra e deve gerar sons musicais que são percebidos pelos sentidos das pessoas lá, talvez. Eu acho que não. Eu acho que a música é gerada e ela modula a matéria e constrói a forma. Uau! Então a matriz criadora é musical. Exatamente. Uau! Gente, agora que o papo está começando. Adorando. Estou adorando. Tá, continue, por favor. Mas você sabe que eu desenvolvi por muitos anos um trabalho que ficou na gaveta. Mais por incompetência minha, ignorância, do que por outra coisa. Eu fiquei uns 4 anos no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, numa posição assim, marginal ali. Primeiro porque eu sou um médico, né? Embora eu estudei microscopia eletrônica no Instituto de Física. Mas eu fiquei desenvolvendo, junto com o professor Abdala, que era o professor titular da Física Matemática, teoria de campo do DNA. Tá. Bom, então, naquela época, estava muito na moda, assim, da ponta da física e da metafísica, a teoria das supercordas. Sim, string theory em inglês, né? Que as partículas, o elétron, o próton e o nêutron, eles eram, na verdade, cordas que vibravam em frequências diferentes. Exato, frequências musicais, vibração das cordas. E o universo é uma corda gigante que vibra numa frequência, não é? Magnânima. Magnânima.
Além do que, o De Broglie, ele faz, a partir do estudo do efeito fotoelétrico, isso da década de 20, ele faz um cálculo mostrando quanto que uma partícula elétron ela pode se comportar como onda. E o Chico Xavier coloca esse trabalho do De Broglie no livro Mecanismos da Mediunidade. Tem um capítulo sobre a onda de De Broglie. No livro Mecanismos da Mediunidade, de Exato. Chico Xavier e André Luiz Espírito. Exatamente. Então, se você pegar, primeiramente, o trabalho do De Broglie, que o Chico Xavier sublinha, o André Luiz sublinha ali, e você estender, que mostra que tudo funciona também como onda, inclusive os objetos macroscópicos. Se você pegar um planeta e olhar ele a uma distância bem gigante, ele se comporta como uma pequena partícula, e você também vai perceber a onda. Uhum. Então, aí você tem uma primeira premissa curiosa. Depois, com a teoria da supercorda, se fundamenta novamente que a matéria básica, o fluido cósmico universal, são cordas que vibram. Isso é música. Cordas que Nós vibram. voltamos para Gente, Pitágoras. exatamente, eu estava pensando nele durante toda essa conversa. Então, Pitágoras anteveu isso dentro da capacidade da época. Exatamente. Então, na época eu estava usando, o que eu estava vendo? O DNA, ele não é uma corda também? Não Sim, é? exato, uma espiral, né? Ele é. Então, inclusive, existem estudos tentando encontrar a sonoridade do DNA Isso pelos que eu ia te códigos. perguntar, doutor Sérgio, porque o senhor começou esse assunto falando da teoria de campos do DNA. Seriam os campos morfogenéticos que o Rupert Sheldrake fala? Então, você sabe que eu convivi na minha juventude com o pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade. Tá. O Hernando Guimarães Andrade, ele começou a estudar essa estrutura criadora da forma. E ele vai escrever um livro com uma tese sobre o modelo organizador biológico. Tá. Quem primeiro fala sobre esse assunto é o Schrödinger. Porque o Schrödinger, ele ganha o Prêmio Nobel de Física. O Schrödinger, ele era... Porque você sabe que a grande transformação da física aconteceu por causa do movimento hippie. Na década, por causa dos psicodélicos? Não. Porque é o seguinte, nessa época foi a Guerra do Vietnã. Sim. E foi a primeira vez que uma guerra apareceu na televisão. Verdade. Então, isso daí pegou os jovens e começou o lema: faça amor, não faça guerra. Exato. Então, como as estruturas dos institutos de física sempre estavam voltados para a tecnologia das armas, da guerra, houve físicos do faça amor, não faça guerra, que resolveram aplicar a física para compreender a vida. Um deles foi o Schrödinger. E o Schrödinger, ele escreve inclusive um livro chamado O que é a Vida, que é um livro impactante para a ciência até hoje. Isso a gente está falando década de 70? Década de 60. Erwin, achei aqui. Erwin Schrödinger, ele é alemão? É americano. Sim. Então, o que acontece? Esse livro foi escrito antes da descoberta, antes que o Watson e Crick descobrissem o DNA. Ah, ok. Mas ele é um livro atualíssimo ainda, em termos de concepção. Ele vai falar de uma energia que seria uma quinta força da natureza, porque são conhecidas 4 forças: eletromagnética,
gravitacional, força nuclear fraca e força nuclear forte. Ok. A quinta força seria a força organizativa dos sistemas biológicos. Então, E ele essa inaugura... matriz organizativa não seria material especificamente? Pronto, o que acontece? O Hernani Guimarães Andrade, ele escreve o modelo organizador biológico. Ele Ok. descreve, ele faz experiências e ele descreve matematicamente o modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico, o que acontece? Uma vez eu estava no laboratório com o Hernani, ele tinha um instituto independente que chamava-se Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele recebe uma carta do Rupert Sheldrake Uau! pedindo desculpas porque, por não conhecer o português, ele não tinha percebido que o Hernani era precursor da ideia. Fantástico, doutor Sérgio. Gente, que incrível. Não é? E, então, quando eu estava trabalhando teoria de campo do DNA, que é uma coisa que eu quero recuperar, era a ideia, porque assim, quando você vai analisar esse fenômeno de enxergar a matéria essencial como corda Uhum. que vibra, você precisa de fazer uma coalizão matemática entre a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade. A teoria geral da Tá, relatividade é uma matemática do infinitamente grande. perfeito. E a mecânica quântica é do infinitamente pequeno. Ok. Quando você vai entrelaçar esses dois universos, para você chegar na substância básica, né, você abre um número matricial de 11 dimensões. 11 dimensões. Então, para você, na teoria das supercordas, você necessariamente precisa conceber que existem pelo menos 11 dimensões do espaço. Tá. Significa o seguinte: se eu interpretar, colocar a matemática da corda para interpretar o DNA, eu vou abrir 11 dimensões do corpo. Isso já foi comprovado? Pelo menos a nível teórico? Então, eu comecei, é isso que eu falei para você, eu comecei a fazer, mas eu não terminei isso. Está guardado na minha gaveta. Deixa a vida amadurecer, eu vou Perfeito. avançando. Então, mas é interessante, porque, na verdade, quando você fala de estrutura vibracional, você está falando de música, Perfeito. sabe? E, por exemplo, como é que se faz música para pessoas surdas? Com vibrações. Vibrações, é música. Exato. Porque a base da música é o ritmo. Isso que eu queria perguntar para o senhor também. Tem duas questões, vamos lá. Vamos falar do ritmo, guarda esse ponto do ritmo. Antes de a gente falar do ritmo, eu queria fazer um tie daquilo que o senhor falou de 95% do universo, que ainda não se sabe nada a respeito, versus os 5% bariônico, e que essa colaboração da Universidade de Londres com a USP, sendo apoiada pela China, está conseguindo detectar ondas de música ou energias de música, é isso? São chamadas radiações de fundo que respondem à Radia... equação acústica. Radiações de fundo que correspondem a equações da acústica. Tá? E aí a gente então vem para o que o senhor falou sobre ritmo. E essas 11 camadas dimensionais que nós temos dentro do nosso corpo, a partir do nosso campo de DNA, é possível, então, que existam 11 dimensões que estão vibrando em sonoridades musicais ao mesmo tempo aqui ao nosso redor, dentro de nós? É isso? Talvez? Olha, eu não sei se poderia haver, quer dizer, abrindo 11 dimensões, mas a nossa são 12, se não poderiam corresponder a uma sequência de 12 notas que não se repetem. Você tem o dó, Como dó, o Schoenberg. é,
Tem um dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, 12, não é? 12, exatamente. Então, eu não sei se não poderia haver essa linguagem, de começar a casar a linguagem, porque isso é comum na psicologia. Na psicologia, você usa muito essa questão de relacionar a física com o psiquismo. Por exemplo, um peso no ombro, uma catarse, que é uma palavra hidráulica, né? Deixar fluir, Sim, ou o reflexo da mente, que é uma coisa da ótica, não é? sim. Então, a psicologia, a repressão, a psicologia sempre usou termos da física para qualificar os fenômenos psíquicos. Com Perfeito. a física relativística, a física quântica, você passa a ter outros recursos de interpretação do psiquismo. Então, essa coalizão de linguagens, embora sejam sistemas diferentes, mas esse Uhum. diálogo de linguagens que retratam paradigmas, isso daí, talvez, se fosse feito com a música, poderia trazer respostas muito curiosas, sabe? A semelhança do que acontece com a psicologia, né? Você sabe que eu tive uma experiência curiosa? A minha avó, ela adoeceu, perdeu a memória, ficou com um Alzheimer, assim, terrível. Não lembrava mais quem era eu, quem era minha mãe, quem era ninguém. Morava Um estágio conosco, bem avançado, né? avançado. E, no final da tarde, eu passava para visitar minha avó, e ela tinha um acordeon da infância dela. E eu comecei a brincar com aquele acordeon. E peguei as músicas da época dela. Adeus, Sarita. Ta, 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 ta. La, 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 la. La, 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 la. Não é? E comecei a tocar coisas da época dela. E ela começou a entrar no ritmo e começou a cantar a música. E a partir dali ela começou a lembrar de mim. É o efeito quase halo que eles chamam, que dura alguns minutos. Nós entrevistamos aqui no canal o Dr. Sérgio, o diretor do filme Alive Inside, que ganhou no Sundance Film Festival um ano o Audience Choice Awards, que foi votado o melhor filme pelo público geral, justamente falando sobre esse efeito que a música causa em centenas de pacientes que eles observaram que já estavam em estágio avançado de demência e Alzheimer, e era criada uma playlist personalizada com músicas da infância desses pacientes e colocando fones de ouvido, pacientes que não tinham a menor noção onde estavam, quem eram eles, quem eram seus familiares, começavam a cantar as letras e depois recuperavam a memória por alguns minutos, e aí depois de um tempo, voltavam a murchar, entre aspas, É. e Mas, voltar para o esquecimento. o que aconteceu com a minha avó foi assim: ela foi se lembrando, ela voltou a se alimentar, porque ela começou assim, então vamos tomar um chá com o bolo, porque vai vir a sanfona, tal. Aí começou, quando eu não podia ir, ela falava assim, a sanfona ficou triste, não é? Oh, que linda. Mas a minha avó não, ela recuperou completamente. Sério? E não retrocedeu mais? Procedeu. Ela faleceu aos 97 anos, lúcida, sorrindo, mudou de sala, ela viu o outro lado e foi para lá. E eu ouvi na minha mente uma voz me dizer assim, olha o que eu vou te falar para você. Sérgio, você vai precisar estudar as notas musicais, tanto quanto você estuda as moléculas. Que lindo. Você acredita? Eu ouvi isso na minha mente. As notas musicais e as relações entre si como intervalos na harmonia ou puramente cada tom isoladamente? Não, eu acho que foi uma metáfora. Não importa. Entendi.
É a questão. Foi uma... o que acontece? Aí eu comecei a entender o seguinte, porque a essência da música é o ritmo, porque tudo começa na Isso, batida do coração. perfeito. Começa na batida do coração. Aliás, tem um... Puxa, eu não me lembro do nome dele, eu preciso achar. Um maestro que eu conheci em Pernambuco, fez a formação dele, se não me engano, em Coimbra, brasileiro. Ele fazia um trabalho assim, ele pegava a batida do coração do bebê intraútero, que dá para ouvir no sonicador, Sim. e ele compunha a partir daquela batida para um quarteto de cordas Nossa, que lindo. e levava na sala de parto. Uau, Você acredita? que Preciso momento. achar esse cara de novo, viu? Não me lembro o nome dele. Um rapaz genial. E aí, o que que acontece? É o ritmo, porque começa com a batida do coração. Que é E são a essência a essência da nossa consciência. A nossa consciência está no coração. Por isso que quando você assimila alguma coisa, você fala que ficou decor. Decor. decor, exato, Ou do recordar coração. é retomar o coração. Recordar. Cortes. Perfeito, perfeito. Coração. E é a razão que Jesus falou a palavra coração muitas vezes nos evangelhos que foram registrados, justamente para sugerir, talvez, que o centro da nossa essência realmente é O o coração. coração, né? E não a mente. Então, a questão, não é? A questão é o seguinte: o tempo ele só existe para estruturas vivas. A palavra tempo vem do grego términos. Términos não era um tempo de relógio, era assim, o que estava acontecendo naquele momento. Estava ventando, estava chovendo, estava nevando, estava sol, a plantação estava florindo. É um tempo, era, na verdade, uma conclusão sistêmica que vinha a partir da força divina. Então, o que era o términos? O espaço onde o espírito se apresenta sobre a matéria, onde ele sopra. Isso. E essa palavra tempo, términos, ela deu origem a duas palavras. A palavra templo, que manteve a concepção do espaço onde o espírito se apresenta sobre a matéria, e o tempo, que depois da concepção einsteiniana passou a ser a quarta dimensão, que é a dimensão que intermedia a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E a gente A quarta retoma, dimensão, o tempo. esse términos grego, não é? Que não é um términos, porque assim, o nosso tempo é um tempo que se dissociou da vida. O términos, ele contava onde estava a lua, onde estava o sol, onde estava o vento, por onde as águas passam. Então, era uma conjunção das forças divinas, conjunção da natureza. E nós perdemos essa concepção, essa ligação com a natureza, Sim. que é o abraço de Deus nas nossas vidas. Esse términos, que é a grande fundamentação do ritmo. Então, a música é a lembrança do términos. Por isso que eu estava falando para você, assim, que eu admiro muito a música de Villa-Lobos, que ele retoma esse ouvido da natureza, vamos dizer assim, não Sim. é? Então, a música, ela precisa de promover essa integração, que é uma lembrança. Na verdade, a música precisa mexer. Por que a música mexe com a memória? Você sabe que a área da memória na música do cérebro é diferente da memória usual. Por isso É que a mais ancestral, né? Parece que está na região reptiliana, se eu não me engano, ou não? é porque o que acontece?
a música, na essência do que ela deve ser, ela deve resgatar a nossa memória do quanto que nós estamos sendo abraçados pela natureza. Então, quando a música ela não traz esse retrato, ela não é uma obra-prima. Essas cordas que vibram dessa teoria de cordas do universo, elas têm que estar em harmonia e em melodias que façam a gente ter essa lembrança do abraço de Deus e da natureza, conforme o senhor falou. Por isso que era uma pergunta que eu quis fazer do ritmo para o senhor, que eu aprendi de um musicólogo, que eu não me lembro o nome agora, que a música fundamentalmente tem 3 aspectos: ritmo, que é a base, é o físico, e nós sentimos ritmo a nível físico; harmonia, e a harmonia ela é registrada pelo intelecto; e melodia, e essa camada é registrada pelo espírito. Então, o ritmo é físico, harmonia é intelectual, melodia é espiritual. Então, mas E você vê, quando tem uma junção desses 3 de forma inspirada, eu acho que a gente aí conecta com essas lembranças que o senhor está falando. eu acho que, veja, quando você fala de ritmo, né, o ritmo ele não se fundamenta como música por si só. Sim, Porque se ele não mexer com você, ele não é entendido como música. sim. Então, o ritmo. Porque quando você fala de físico, veja, o que é o físico? O seu corpo é físico. Sim. Tá. Mas o que é seu corpo? O seu corpo, ele é um conjunto de células que trabalham automaticamente, independente da sua vontade própria, Consciente. consciente, e um monte de bactérias que sem elas você não vive. A Escherichia coli, sem ela você não faz digestão; Streptococcus epidermidis, senão a sua pele mofa; os bacilos de Borderline no trato genital; os Streptococcus salivares na boca, e sem essas bactérias não tem vida. Bom, também não tem vida se você não tiver água e se você não tiver um alimento que é a tua interação com a natureza. E essa água e esse alimento precisam ser ingeridos em harmonia com a natureza, senão a natureza acaba. Exato. Então, o teu corpo o que que é? O teu corpo, ele é um integrante da natureza. Ele é a natureza te abraçando. Então, e a natureza te abraçando é um abraço da fonte divina da vida. A vida começou com a bioquímica aqui na Terra. Sim. A bioquímica foi uma cadeia de carbonos que surgiu no espaço interestelar. Foi o fulereno que chegou aqui e trouxe as cadeias de carbono. E o fulereno você encontra no espaço interestelar. Então, o planejamento da vida, da bioquímica, ele aconteceu no espaço interestelar, antes de surgir a Terra. É um planejamento anterior. Então, a natureza é todo um plano de uma inteligência suprema que te abraça. Então, E cuja matriz criadora, nem os espíritos que se apresentaram para Kardec no Livro dos Espíritos sabiam a origem. Eles reconheciam e eram extremamente evoluídos, que nem eles tinham ciência ou notícias das origens, né? então, o que acontece? Quando você fala de corpo físico, você está falando dessa natureza. A força de espírito que existe na natureza é algo descomunal. Então, quando É, você fala que o ritmo está ligado ao físico, é porque ele está profundamente ligado à alma, é, não é? É, então, a gente poderia dizer que essa alma ao qual o ritmo está ligado é a alma mais primária da vida, não é? E por isso que, vamos dizer assim, a palavra términos origina templo também, né? Quer dizer, sim, essa ligação intrínseca.
Agora, a harmonia, eu acho que é uma representação da relação, da inter-relação sistêmica das vozes, não é? Que representa a interação da diversidade na formatação de uma sinfonia, de uma melodia, de uma orquestração, não é? Isso. Agora, a melodia é interessante. Nós temos uma área no cérebro, que é a área de Wernicke, que é a área de elaboração da linguagem. No cérebro direito, a elaboração da linguagem está ligada à prosódia.